Hoje aqui no Clube do Champanhe, o nosso bate-papo é com a moça do tempo da RBS. Soninha Campos, não saia daí que a gente volta já já. Até já. Clube do Champanhe. Champanhe. Soninha, vamos falar sério, esse tempo aqui da ilha é louco, né? Bastante louco. É difícil acertar esse tempo. Nath, difícil. Olha, dá para não errar, dá para dizer assim, tempo instável, temperatura na casa dos 28, 29 graus, abrindo sol durante o dia, mas com chuva à tarde e à noite, pronto. Podendo chegar aos 17 graus. Podendo também, cedo com certeza, aí não erra. E eu nunca vi um verão com temperaturas tão baixas, principalmente à noite, assim, tá sempre fresquinho. Eu lembro que nos verões passados era muito calor, aquela coisa, ar-condicionado ligado, eu não tô sentindo essa necessidade. Esse verão teve mais chuva, né? Teve mais chuva. Aqui em Florianópolis mesmo já choveu bastante já. Os meteorologistas ainda estão estudando o que está acontecendo aí, mas a gente pode dizer que esse verão, para quem está curtindo a praia, não teve muita sorte. Agora, não. Soninha, você é jornalista, né? Está trabalhando com essa história do tempo no momento lá na RBS, mas você nunca estudou meteorologia, nada. Vocês recebem essas informações, né? Exato. Até foi um desafio, Adri, assim, quando me fizeram esse convite, eu nunca tinha feito a previsão do tempo. E aí, ai meu Deus do céu, como é que eu vou fazer, né? Até porque eu estou substituindo uma pessoa que é meteorologista, mas a RBS tem um suporte atrás, que é uma central de meteorologia lá no Rio Grande do Sul. Então, a gente tem esse contato direto com os meteorologistas, então, todo dia eles passam release para a gente pode ligar e tirar dúvidas. Então, isso faz com que a gente tenha segurança para traduzir essa informação e colocar no ar. Então, agora, uma coisa que a gente observa quando está em casa, e não é só com você, com as pessoas que apresentam o tempo, é o problema, porque vocês fazem em chroma key, não é? É isso? É, em alguns momentos sim. Chroma key é aquele fundo verde ou azul, normalmente é um fundo neutro, e ela, na verdade, não está vendo nada do que ela está falando. Aqui no norte do Brasil, aqui no oeste de Santa Catarina, então ela aponta, às vezes, ela está apontando no leste, está falando no oeste. Como é que tu acerta? Olha, é muito treino, Nath. É muito treino. Tu não tem nenhum mapa, assim, que tu possa se guiar, assim, que é aqui, vocês não fazem aqui. Marcações no chroma Sim, ali na parede? Não, na verdade não. Assim, a gente treina um pouquinho antes e aí vai pela experiência, pelo dia a dia, a gente vai aprendendo. Agora, até em outros cenários, como do Jornal do Almoço, do Bom Dia Santa Catarina, tem um video wall. Então, o que a gente está vendo, a gente de fato consegue apontar ali. Então, agora, em alguns momentos, a gente tem a tecnologia, que é como se fosse uma televisão bem grandona, e a gente consegue de fato apontar. Então, nem todos os momentos a gente fica nesse desafio. Mas é difícil, eu confesso que é difícil. Porque a gente que está em casa vê isso, né? Assim, aqui no oeste de Santa Catarina, ela está com o dedo aqui no leste, no mar. Até aí, às vezes, o operador fala, não, para tudo, apontasse o oeste, não, e o leste, calma aí. Volta tudo. Mas tinha que ter alguma uma maquete, não sei o que, na frente dela, porque dela ia conseguir situar, né? Porque ela tá no adivinha, não sei. É complicado para você É complicado, mas aí o dia a dia a gente acaba pegando. Ô Soninha, mas você é a moça do tempo há pouco tempo, na real, né? Porque você estava morando fora, tem toda uma trajetória. Há quanto tempo você voltou para o Brasil? Você estava morando no exterior? Eu voltei precisamente dia 15 de dezembro. Agora. Acabou de chegar e já entrou pro tempo daí. Exatamente. No total foram 6 anos fora, Adri. Aí a minha trajetória daqui de Floripa, eu saí, fui para Itália. Morei 1 ano lá fazendo um mestrado entre Pádua e Milão. Aí depois fui para Brasília, fiquei 4 anos e meio lá e agora 4 meses nos Estados Unidos. Então, digamos que eu vivi todos os meus sonhos aí de viajar, colocar a mochila nas costas e corajosa, né? Porque de repente você tinha uma estabilidade aqui, um trabalho bacana. Aliás, você retornou, quer dizer, uma boa profissional sempre tem espaço, né? Mas você largou tudo e foi se aventurar mesmo na Europa, né? Você conhecia, tinha alguma referência, simplesmente foi com a cara e com a coragem e com a bolsa embaixo do braço. Sabe que agora, assim, voltando, eu até paro para pensar e vejo, meu Deus,
como é que eu tinha coragem, como é que eu tive coragem lá de fazer tudo isso? Isso assim, faz 6 anos. Faz 6 anos, E é exatamente isso, assim, naquela época que eu deixei aqui, de certa forma, eu já estava há 5 anos na RBS, com um programa na TV Com, que era o Falando Abertamente, então, assim, era todo dia ao vivo no ar, então as pessoas já conheciam o trabalho, já tinham um retorno, e, de fato, sair foi recomeçar, né? Todos esses momentos, em todos esses lugares que eu passei, de fato, eu sempre recomecei do zero, como eu estou recomeçando agora. Então, eu acho que isso deu uma bagagem, assim, eu acho que eu vi que, às vezes, a gente valoriza tantas coisas, mas que outras que são importantes, assim, né? A bagagem que a gente traz junto, né? E como é que foi a tua experiência na Itália, tanto profissional como na área sentimental? Algum namorado italiano? Na verdade, eu fui com o namorado daqui, Adri. Mas agora já é ex, enfim, não vou citar nome para não constranger. Já virou ex. Ele ficou na Itália, não? Não, ele voltou também, é um grande amigo agora. Mas lá não teve a parte profissional, não, assim, foi mais como estudante mesmo. E foi bem interessante, na verdade, na época eu estava com 25, 26 anos, e eu voltei a ser estudante. Eu fiz o mestrado, mas nos primeiros 6 meses, Adri, eu fiquei num pensionato. Com as madres, com as freiras. Pensionato Crisuré, em Pádua, que é a cidade de Santo Antônio de Pádua. Sim. E é uma cidade universitária também. No começo, como eu ia ficar ali em Pádua 6, 7 meses, então eu pensei, será que alugo um apartamento? Mas todo final de semana eu queria estar viajando pela Europa e tal. Então, assim, será que... Então, vou aproveitar, de repente, ficar com essas italianas, que foi uma indicação de uma colega daqui de Floripa, ficar com essas italianas até para eu treinar mais o italiano, porque se eu alugasse um apartamento, eu ia ter não ia ter convívio com ninguém. Sim. Então acaba, sozinha, exatamente, então acaba sendo uma troca maior, né? Porque tem o convívio ali na hora de comer, né? Enfim. Ajudar também, né? Exatamente. Então foi muito legal, porque aí a gente acaba pegando muita cultura, aprendendo muitas coisas de fato, na prática com quem mora. Claro, não é aquela visão de turista. Ainda mais com pessoas da região. Mas imagina, na Itália, morando com freiras. Foi bem exótico. Eu imagino que tenha sido uma experiência bem diferente, assim, morar num convento, né? Exatamente, foi bem exótico, assim. E eu acho que até me ajudou a... Porque a gente fala, a gente respeita todo mundo, né? Não tem preconceitos, mas às vezes é na prática, a gente vivendo, que a gente se depara com algumas situações e aquilo te confronta, né? Será que de fato eu consigo respeitar isso? Será que de fato você eu consigo... conseguiu? Não, e tem Consegui. outra, não tá indo uma criança, né? Tá uma mulher e... Que eu já não dou satisfação pro pai, já não dava satisfação pro pai e pra mãe, tinha que dar satisfação. O que foi mais difícil para ti encarar ali dentro do convento? Eu acho que foram as regras em relação aos horários, assim, mas você vai sair na sexta-feira, você vai sair, não vai voltar além das 10, tal, Não, eu volto no outro dia, meio-dia. Exato, então assim, isso foi no convento, né? Apareceu 2 dias depois de ser expulsa na primeira noite. Então, isso foi complicado, Mas foi uma construção, uma relação que a gente vai construindo ali, e até hoje eu me comunico com elas e tenho um carinho grande. Ficou quanto assim. tempo lá com elas? Foram 7 meses. E depois disso partiu para onde? Aí eu parti para Milão, aí fiquei 4 meses em Milão, que aí foi onde eu fiz o estágio e tal, a tese final do mestrado, que aí eu podia fazer em Milão, que era 2 horas, 3 horas de Pádua, então eu podia ficar lá e aí voltava só para apresentar, né, as matérias. E aprendeu bem o italiano? Deu para aprender? Aprendi. Antes de sair daqui, eu tinha feito 1 ano de italiano, mas aí chegando lá com um livro de direito, porque o mestrado era na área de ciências políticas, então eu tive que penar bastante, assim, senti muita dor de cabeça estudando. Porque a gente acha que o italiano é fácil, parece que tem umas palavras parecidas, é uma língua latina, como a nossa, mas não, né? Na hora de você falar bem rápido, ou aprender, não, tem muita coisa diferente, o italiano é difícil. E o italiano é meio sem paciência, né? O povo italiano é meio sem paciência. Sim. Então, assim, se você não fala corretamente, parla italiano. Exato. Então, assim, eles ficam meio sem paciência. Então, você tem que ralar mesmo, tentar aprender para se fazer entender, senão... Tá, e aí depois da Itália, Soninha foi para onde? Então, aí eu voltei para Floripa, fiquei 1 mês e falei, acho que ainda não é a hora de voltar. Depois desse tempo, não ficou direto, então? Não, aí eu fiquei, aí depois desse 1 ano, acabou lá, voltei para Floripa, passei o mês de dezembro, as festas, assim, pai, mãe,
Não é a hora de voltar para cá ainda. Ela veio na época boa para cá e decidiu ir embora quando acabou o verão, né, Soninha? Exatamente. Aí fui realizar um outro sonho, que era ir para Brasília. Com 15 anos eu tinha ido para lá, no baile de deputantes de uma amiga, dançar com os cadetes, tá? Na época o pai dela era deputado. Então me encantei com Brasília, com poder e tal, e sempre fiquei com aquilo na cabeça. Você foi com assim. a visão dos 15 anos, mas com certeza foi diferente, né? Mas aí foi amadurecendo, e aí como jornalista, o fato de querer ter uma experiência lá... E também é bacana, né? A jornalista em Brasília tem todo esse glamour também de trabalhar lá na política, né? Aí quando eu voltei assim, bom, já que eu tenho que recomeçar, então vou realizar esse outro sonho, que é ir para Brasília. Aí fui em fevereiro. Fui sem saber o que eu ia fazer, sem saber. Aí acabou, enfim, tive sorte, voltei para o grupo RBS, trabalhei lá. Naquela ânsia sempre de querer conhecer um pouco mais, assim, e ter diferentes experiências, já que eu sabia que eu não ia ficar lá a vida toda. Então eu queria aproveitar para aprender bastante, assim. E Soninha, e aí depois de Brasília? Bom, mas ainda em Brasília, Adri, depois das emissoras, eu fui para o TSE, para o Tribunal Superior Eleitoral, onde eu tive um pouco da experiência de trabalhar em assessoria de imprensa. E aí a sorte foi que foi bem o período das eleições de 2010. Então eu pude ter o contato com jornalistas do Brasil inteiro que vão para lá nessa época participar do comitê todo mundo lá. formado lá, né? Exatamente. E aí foi que eu tive contato com a Dilma na diplomação. Ela passa pelo TSE lá. Então pude conversar com ela, pude vê-la pessoalmente. Que bacana. Então isso foi uma experiência bem legal, assim. Ela passou o dia inteiro lá, a posse é no Palácio do Planalto, mas a diplomação ela é feita em dezembro no TSE. É no TSE. E é no TSE. Então pude ter esse contato com todos os preparativos que é de recebê-la, né? Bacana. Então eu acho que isso foi tipo uma coroação, assim, de estar em Brasília, trabalhar em Brasília e conhecer de fato esses bastidores, né? Porque antes eu já tinha tido contato ali no Congresso, com os parlamentares, com os ministros, nos ministérios, mas não de fato Agora, ali... Soninha, você adora política pelo jeito, né? Gosto bastante. Dá para perceber, quer dizer, você foi estudar ciências políticas na Europa. Foi para Brasília trabalhar nessa área política também. Eu posso dizer que eu gosto de tudo um pouquinho, assim, eu sou bem facinho, assim, eu gosto de várias coisas. Mas política me atrai muito, eu gosto do assunto em si da política e também do comportamento que envolve os políticos ali, saber do histórico de cada um. Ali no Congresso mesmo, Adriana, tu bem sabes, assim, que às vezes chegam pessoas com várias culturas ali, que às vezes pessoas mais preparadas, não tão bem preparadas e tem que ter todo um suporte. Inclusive políticos bem preparados, mal preparados, E aí é o retrato do Brasil, né? A gente acaba vendo que... Exatamente. Então, assim, tem aquela pessoa que sabe mais, que sabe menos, que você não entende por que ela tá ali, né? Então, isso assim, para mim me chama bastante atenção. Eu acho que é o lado de jornalista curioso, assim, né? Isso Mas me conta, atenção. depois de Brasília, depois dessa experiência, inclusive de ter conhecido a Dilma? É porque do Lula eu só consegui apertar a mão deles. Teve, mas pelo menos apertou a mão também. Bom, mas aí depois, então, ali em agosto, agora desse ano que passou, eu até tomei, assim, foi uma grande decisão que depois de um ano, assim, amadurecendo, eu decidi voltar para Floripa. Eu achei que nesses anos todos eu priorizei o profissional e o pessoal estava um pouquinho de lado. Saudade do pai, da mãe, do irmão, daquele convívio diário do final de semana, de tomar um cafezinho com a mãe. Do dia a dia que a gente acaba tendo. De correr na beira-mar com meu pai, sabe? Coisas que eu fazia aqui. Porque, queira ou não, lá em Brasília tinha muitos amigos, mas final de semana a gente sai com os amigos, mas dá uma saudade, mas se sente saudade. Que amigos, né? Exatamente. Então, eu concluí que não, era hora de voltar. Mas antes de voltar, eu pensei em dar um pulinho nos Estados Unidos. Porque eu já tinha morado um mês em Londres em 2002 e achei que não tinha sido suficiente para aprender de fato inglês. E aí eu assim, não, então vou ficar mais um tempo agora nos Estados Unidos, vou para os Estados Unidos para de fato afinar bem o inglês e aí quando voltar com tudo e aí tentar
fincar raiz. E você foi para onde nos Estados Unidos? Eu fui para o estado de Ohio, que é mais no interior. Pouca gente fala o português, o que é muito bom, porque Exato. se vai para Miami e volta sem saber nada, se vai para Nova York também é mais complicado. E eu tenho um problema que eu me deslumbro muito, Adri, assim, eu quero conhecer, quero fazer turismo, então assim, eu faço tudo menos estudar, quando eu estou numa cidade. Mas acaba aprendendo também. Que tu chega na cidade, que tu tem que conhecer os pontos turísticos, tipo, botar a bolsinha e andar de táxi. Eu pego aquele guia da Folha de São Paulo, coisa, e quero fazer tudo, quero estar em todos os lugares, seja loja, seja museus, tudo. Eu tenho que conhecer, tenho que ticar tudo ali, dizer que eu conheci. Então, dessa vez eu assim, não, vamos estudar. Aí me matriculei num curso que era das 8 da manhã às 4 da tarde, então eu não tinha escapatória. Não, tinha que estudar mesmo. Tinha que estudar mesmo. E aí minhas economias também do último ano em Brasília, então já que eu estava investindo, tinha que fazer valer, né? Aí no final é que eu viajei, aí Nova York, Washington, aí que eu consegui viajar ali, aí meus pais foram me buscar e aí a gente viajou para ter certeza que eu ia voltar para Floripa, eles foram me buscar. Que bom, Soninha, agora está aqui no tempo e com projetos de continuar no tempo, ou o que você pretende fazer esse ano aqui na televisão? Então, ou vai voltar Falando Abertamente? Então, olha, sabe que era o meu sonho, até o programa foi extinto na IBS, mas está com projetos aí de ter outros programas na TV Com, e aí estamos vendo aí o que a direção vai buscar, qual vai ser o meu futuro. E na vida pessoal, a Soninha tá casada, solteira, tá namorando? Soninha tá com o coração vazio. Por que quer, né, Soninha? Com certeza. Verdade tua. Adri, assim, eu sempre namorei, sempre tive namoros longos, assim, sabe? Mas, sabe que ainda não tive coragem de casar? Não? Não. Por quê? O que falta? Não sei te dizer. Não sei te dizer, ainda... Você é muito independente, tá eu acho que a Soninha é muito... Será, Nath? Não, eu não sei, será? Talvez já tive, não sei, mas... Sabe quando... Mas eu não acho que quanto mais o tempo passar, menos tu vai querer? Eu acho que a gente fica mais chata, mais exigente. A gente fica mais inteligente, daí a gente não vai ficar aguentando qualquer coisa. Entendeu? Eu acho que a gente daí fica... E a gente já viu tantas histórias, né? Qual é o conselho, Ada? Olha, eu não sei. Tem pessoas que têm sorte, encontram logo uma pessoa bacana para viver. Tem outras que demoram um pouquinho. Eu tive que procurar 3 vezes. Quer dizer, realmente não é fácil, né? Encontrar a sua alma gêmea, a sua cara metade. Agora, se a mulher tem uma situação financeira boa, estável e tem uma cabeça boa, acho que para viver, porque viver sozinha também não é fácil. Você mesma disse, eu estava lá em Brasília, mas não era a mesma coisa. Porque família e criar uma família, um relacionamento é uma coisa muito boa, sabe? Trocar o dia a dia, a experiência, sabe? Eu não sei, eu acho que eu não gostaria de ficar muito tempo sozinha, Eu confesso que agora está despertando essa ideia de casar, de ter filho. Talvez porque eu consegui realizar esse sonho de viajar, de estar para lá e para cá. Então, assim, eu me sinto realizada nesse lado. Então, eu acho que agora eu tô mais preparada para isso. Que nem a Nath. A Nath já está preparada para casar também, não tá, Nath? Eu sou uma que eu pretendo ter 3 filhos, né? Eu também quero ter 3 filhos. É tão fácil criar filhos. As duas falando que querem ter 3 filhos. Parece que é 3 bonecas. Tu vai lá e bota na caixa de volta. Não, mas eu falo pra minha mãe, já voltei pra Floripa pra ela me ajudar já. Já claro. Mas a mãe da Nath tá longe. A mãe da Nath tá lá no a minha mãe é mais próxima é essa. A outra tá lá em Porto Alegre. Então, sorte dela é que ela diz que é sua mãe, então a sorte dela é que ela tem 2 mães, né? Eu, como não tenho filha, só tenho um filho, então tá bom, adotei a Nath. Fechado. Mas né? Eu acho que isso é normal do sonho de qualquer mulher, né? A gente tem essa liberdade, a gente tem essa independência, a gente quer viver isso, já que a gente tem essa oportunidade, mas no fundo do fundo, acho que ninguém quer passar a velhice sozinha, né? Não. É uma coisa que... De forma alguma, mas eu acho que o tempo vai passando e a gente vai ficando mais crítico. Então, assim, a gente quer ter uma pessoa do nosso lado, mas também não precisa ser qualquer pessoa. Não, isso é verdade. Ela tem que nos fazer feliz, tem que ser uma pessoa companheira, tem que ser, né? Então eu acho que a gente vai ficando um pouquinho mais seletivo, né? Com certeza. Então eu acho que talvez isso que dificulta. Né? Ô Soninha, e o que você faz nas suas horas vagas? Você gosta de ler? Você gosta de cozinhar? O que você faz quando não está lá falando do tempo no momento? Adoro cozinhar. Ou fico olhando pro céu, se vai chover, se vai estar em sol. Eu acertei na meteorologia, né? Eu adoro cozinhar.
Adoro, assim, até em todas as viagens que eu fiz, eu sempre aproveitei para conhecer um prato diferente e tal, e depois adaptar em casa. E hoje com o YouTube a gente vai também ver alguns vídeos. Então, assim, eu gosto de fazer um risoto gostoso, gosto de fazer uma massa gostosa, enfim, muito na verdade, acaba sendo muito comida italiana mesmo, por ter ficado mais tempo delícia, lá, né? Mas eu gosto muito de receber em casa, assim, tomar um bom vinho, uma cerveja diferente, de um lugar diferente, saber o gosto, né, diferenciar. Até nessas viagens que eu fiz, eu sempre busquei, assim, ir numa vinícola, ir numa cervejaria, enfim, para sempre estar aprendendo um pouquinho, aguçar um pouquinho o paladar, né? E isso eu tento levar para casa, assim. A gente até, treinando em casa, a gente fica meio exigente quando vai no restaurante, fala, ih, esse risoto não tá tão bom quanto o meu. Com certeza estava melhor. Exatamente. Então, assim, eu gosto bastante de receber. Eu acho que esse seria um dos meus hobbies, assim, é receber. Gente, vamos fazer um brinde. Soninha, obrigada. Bom Fê. retorno, boa Obrigada. volta para ti. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E o Clube do Champanhe hoje vai ficando por aqui. Acessem www.clubedochampanhe.com.br. Hoje nós estamos usando roupas da Stella Knaben Sapatos e bolsas Arezzo. e brindando com Xandão. Até semana que vem. Clube do Champanhe. 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 Champanhe.